Olá a todos, mais uma vez aqui com o programa Elite Parlamentar. Eu sou Murilo de Aragão, CEO da Arco Advice e sócio fundador da MDA Law. Como vocês sabem, a Elite Parlamentar é um trabalho que nós fazemos há muitos anos e que identifica aqueles principais parlamentares dentro do Congresso Nacional a partir de critérios bem definidos. São lideranças formais e lideranças informais. Hoje temos a honra e o prazer de ter o nosso senador Hamilton Mourão, senador pelo Rio Grande do Sul, foi vice-presidente no governo Bolsonaro, general 4 estrelas, uma carreira extraordinária dentro das Forças Armadas e que chegou ao Parlamento numa época bastante tumultuada e se colocou de forma preferencial nos grandes debates. Então vamos conversar com o senador, perguntando, senador, o que levou o senhor a estar disputando, de ter disputado uma campanha para o Senado pelo seu Rio Grande do Sul e como vê o início dessa experiência como parlamentar? Bom, Murilo, em primeiro lugar, agradeço aí a oportunidade da gente conversar sobre esses assuntos. E é interessante a gente mostrar para as pessoas como alguém com a minha história de vida, um soldado, e que nunca tinha imaginado efetivamente trabalhar na política, me enfronhar nos assuntos da política, mas eu fui levado primeiro pelas mãos do presidente Bolsonaro, quando ele me convida para ser seu vice-presidente, e quando nós encerramos ali o nosso período, e no momento que o presidente optou por outro candidato a vice, eu tomei a decisão de que, bom, eu preciso continuar esse trabalho e o melhor lugar para eu fazer isso será dentro do Senado, pelas características do Senado, pela, vamos dizer assim, a experiência de vida que eu já carregava e pelo fato de ter sido vice-presidente da República. E aí fui feliz nesse processo eleitoral no Rio Grande do Sul, que não foi simples, porque eu disputei contra duas pessoas de peso lá no Estado, uma o Olívio Dutra, ex-governador, e a outra a Ana Amélia, que tinha sido senadora, que são pessoas altamente conhecidas e políticos tarimbados. E a partir daí você entra num mundo novo, porque o mundo militar que eu conheço é o mundo das coisas cartesianas, e a política não é. A política é uma atividade transacional, onde você tem acordos e tem perdas, e você tem que se acostumar com isso. Você tem que entender que nada funciona de acordo com a sua mera vontade. Você tem que construir uma maioria, você tem que procurar convencer os seus pares da correção das suas ideias, dos seus projetos, e principalmente saber dialogar com todo mundo. Senador, o senhor teve experiências como militar no exterior, Venezuela, acho que na África também, e em Washington também. Como essas experiências enriqueceram a sua vida e influenciam a sua atividade parlamentar ou informam a sua atividade parlamentar? Eu tive sorte na vida por isso, Murilo? Primeiro porque eu sou filho de militar e na adolescência meu pai foi designado para uma missão em Washington, e aí eu morei 2 anos em Washington, da adolescência. Fiz o último ano do que era o Junior High School e hoje é Middle School, e o primeiro ano do High School lá. Então isso me deu a bagagem do inglês, que eu nunca perdi isso, sempre procurei manter, porque é diferente, quando você vai para estudar, você realmente aprende o idioma, você é obrigado a aprender o idioma, diferente das pessoas que fazem viagens, E depois, ao longo da minha vida militar, eu tive uma missão da ONU na África, como você mencionou, a outra à distância na Venezuela, que foi um momento muito difícil do país, que continua vivendo essa situação. Vi a tentativa de deposição do Chávez, vi greve, então vi muita coisa que me propiciou uma bagagem para a gente, quando vê determinados acontecimentos aqui no Brasil, a gente fotografa o que viu lá atrás e diz assim, olha, eu já vi esse troço acontecer e dá errado isso aí. E óbvio, o contato com a diplomacia, seja os próprios diplomatas brasileiros como diplomatas de outros países, te dá uma bagagem, te obriga a estudar mais a história dos outros países, a própria história de como se comportam as relações internacionais, e isso então me permitiu, vamos dizer assim, dentro do Congresso, ter um bom trânsito nessa área dentro lá da Comissão de Relações Exteriores, onde as pessoas sempre me consultam
a respeito dos mais variados assuntos. Bom, o senhor entra na política no momento em que a polarização ganha força. E o processo de polarização radicalizada, vamos dizer assim, começa em 2013, os protestos, turbinado ali pela Operação Lava Jato, há aquela, vamos dizer, quase destruição do centro político, o presidente Lula sendo preso, e ali entre mentes o impeachment da presidente Dilma, e o Jair Bolsonaro é eleito. Mas isso também coincidiu com a primeira grande eleição das redes sociais. A primeira grande eleição das redes sociais. E que, inclusive, teve seus efeitos. A polarização prossegue mal educada, radicalizada. Como o senhor vê esse processo neste ano eleitoral? E como o senhor vê o diálogo com a oposição, com seus companheiros de Senado, que são de outros partidos ou de outras orientações? O senhor acredita que é possível se restabelecer ou estabelecer um diálogo menos agressivo entre governo e oposição e independentes dentro do Senado? Olha, Murilo, em primeiro lugar, nessa questão da polarização, né, você procura na história e você vai ver que ela sempre esteve presente, né? Desde lá dos primórdios da história mundial, sempre houve algum tipo de polarização em algum momento. Né? E no nosso... Lá no sul, chimangos e maragatos. Pois é, no nosso país, o Rio Grande do Sul é o estado mais polarizado, né? Tu é gremista ou colorado e são inimigos figadais, tu é chimango ou maragato, então o Rio Grande do Sul é bipolar, isso aí. Né? E aqui no Brasil também. Você olha a nossa história política aí, né? Lá no Império, conservadores e liberais, né? E essa luta entra pela República, né? Então aí nós tivemos o UDN versus PTB, e a coisa era... Né? As pessoas esquecem, só que não tinha rede social, que esse é o ponto focal. Né? A imensa maioria das pessoas passava fora desse pacote. E a rede social, ela deu voz, né, e capacidade de um enorme número de pessoas, né, transmitirem aquilo que elas acham que é correto, e as pessoas hoje elas recebem qualquer coisa que chega no seu celular e de imediato jogam para frente sem nenhuma análise de mérito naquilo que está ocorrendo. Né? Então, como você vê várias vezes aí aquelas mensagens, a casa caiu. Né? Aí, quando tu vai analisar aquilo ali, não para em pé. Né? O Brasil está sem filtro. Tá, total. Aí, isso está transportado para dentro do parlamento. E é óbvio que você tem uma ala mais radical do nosso lado e tem a ala mais radical da esquerda. Esses cantos assim é muito difícil você lidar com eles. Mas, quando você pega um espectro correndo mais por cento, há um relacionamento civilizado, né, de ideias, do debate de ideias. Olha, eu não concordo com a tua ideia, eu considero que você está errado, mas sem agredir. Essa é que eu acho que é a grande questão. Você não precisa ofender e agredir para dizer que o cidadão está errado. Provar efetivamente, né, pelos argumentos, pela força dos argumentos, né, de que a tua posição é a mais correta. E isso a gente vê algumas vezes, mas em outras fica complicado. E aí, principalmente agora, quando você entra no ano eleitoral, porque o público hoje, ele parece que se excita com esse clima de desavença. Haja visto, vamos ver recentemente aí o jogo de futebol que terminou em pancadaria, né? Que era para ter sido condenado aquilo ali, as mensagens na rede eram, porra, é isso aí, pô, né? Aqui futebol é jogo para macho, coisas do gênero, né? Então é a mesma coisa que você vê dentro desse ambiente político agora, e você nota nitidamente que alguns dos políticos que lhe faltam, vamos dizer assim, uma maior densidade de conhecimentos e de cultura. Onde é que onde é que ele estufa o peito e ele sobe? É quando ele lacra, quando ele bate. Então, e é de parte a parte. Essa é a realidade. Agora, o ponto que eu vejo é polarização. Sempre houve, ela está exacerbada pela facilidade que você tem hoje de pegar o teu celular, gravar um vídeo, jogar esse troço na internet e a partir daí está feita a bagunça. Senador, o Brasil chega
2024, creio, ou 2025, com quase 130 ou mais 130 emendas constitucionais. A Constituição brasileira se transformou numa catedral inacabada, é a Catedral de Gaudí, Sagrada Família lá de Barcelona, que nunca acaba. Aliás, está prevista a conclusão da catedral para 2030, onde esperam que finalmente ela... Me lembro também da Catedral de São Patrício em Nova York, e dizia-se também que só acabaria no dia que acabasse a pobreza em Nova York. Bom, então a nossa Constituição é uma catedral inacabada. O processo constituinte ele está em aberto. Quer dizer, nós vivemos um processo constituinte permanente. O senhor entende que isso é o Brasil procurando um destino, procurando um modelo, procurando um sistema, essa procura, essa profusão de emendas, de idas e vindas com relação, por exemplo, a foro privilegiado, ora é duro, ora no Supremo, ora tem que ir para a primeira instância, e aí, de acordo com as circunstâncias dos escândalos, as opiniões mudam, isso gera também essas posturas de lá para cá. O senhor acha que esta Constituição tem condição de dar estabilidade política para o Brasil? Olha, Murilo, eu sou duro em relação à crítica a essa Constituição, e é uma característica nossa do Brasil. Né? O Brasil é o país do que vale o escrito. Né? Apesar de, como dizia o grande Pedro Malan, aqui até o passado é incerto. Né? Então, aqui se coloca tudo dentro da Constituição. E a partir do momento que se coloca tudo dentro da Constituição, tudo vira matéria constitucional. Então, quando você coloca dentro da Constituição situações ou, vamos dizer assim, posicionamentos que são de momento, né, você cria um problema. Porque para mudar aquilo ali, que poderia ser mudado por uma mera legislação ordinária, de acordo com, vamos dizer, com o progresso da humanidade naquele momento, se torna palco de uma emenda constitucional. Por isso, né, aí colocado, nossa Constituição é recente, né, de 88 para cá, né, tem pouco tempo, e tem essas mais de 130 emendas aí, e tem outras emendas rodando lá dentro do Congresso. Então, eu acho que isso prejudica. Né? E tudo, como eu estou te falando, vira matéria constitucional. Agora mesmo, né, em 2017, se votou a reforma trabalhista. O Gilmar Mendes está para dar uma decisão dizendo que ela é inconstitucional. 10 anos depois, praticamente. Pô, isso toca... Né, o país não consegue avançar. É o famoso custo Brasil, é aí que a gente perde produtividade, é aí que a gente perde a disciplina fiscal, está tudo jogado dentro da Constituição. Então, eu acho hoje que, em algum momento, né, o Brasil terá que fazer um novo pacto. Né? Você mesmo já comentou a respeito desse assunto, o pacto que foi feito lá atrás, quando terminou o governo militar, esse pacto afundou, e nós temos que fazer um novo pacto em cima de uma Constituição mais enxuta, né? Que para mim, no nosso caso aqui, fica restrito ao título 1 e 2, você não pode botar tributo dentro da Constituição, porque isso muda a qualquer momento. Né? Então, eu acho que se a gente não fizer isso, nós vamos continuar patinando e presos nessa armadilha da renda média que nós estamos aí há mais de 40 anos. Um tema importante que tem dois vetores. Um, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal, que estava no centro do córner do poder, né, como aquele lutador, como aquele juiz que bate nos lutadores também, quer dizer, ele arbitra e, ao mesmo tempo, dá uns socos ali naqueles que não estariam se comportando bem, mas os episódios recentes colocaram o Supremo Tribunal Federal no córner. E no córner com vários impasses, porque algumas das situações não têm soluções fáceis e não têm ritos próprios, vamos dizer, que sejam de fácil implementação. Isso é um vetor. O outro vetor é que a Itália agora vai fazer, semana que vem, um referendo sobre a reforma do judiciário. E aí, eu olhando esses dois episódios, eu penso,
não é hora de se debater uma reforma no judiciário no Brasil envolvendo tempo de mandato, idade mínima para entrar, a própria papel do CNJ fiscalizando todos os juízes, não apenas os juízes abaixo do Supremo Tribunal Federal, ter menos decisões monocráticas, ter mais estabilidade processual. Eu me lembro que na Câmara dos Deputados, muitas vezes ocorre, e isso é lamentável, ou no Senado também, é o desrespeito à pauta. Você apresenta uma pauta, na hora H você, como senador, entra na comissão, convence o presidente, entra um extra-pauta, é aprovado em 5 minutos e a matéria vai sem debate, debaixo do radar da sociedade. Isso está acontecendo também no judiciário, que são pautas para plenário virtual, aí quando o resultado vai acabar e é desfavorável a alguém, se pede para votar no plenário presencial, para voltar a votação atrás. E aí tem casos que também, na hora que ia começar o plenário presencial, passou a votar de novo no plenário virtual, ou seja, o uso da regra para tentar acomodar resultados. Então, toda essa opacidade e que o Legislativo tem também, e que o Judiciário começou a apresentar em alguns casos, leva a essa imensa desconfiança. Então, como o senhor encara isso na sociedade? Qual o impacto disso nas eleições? Olha, Murilo, eu vou me remeter primeiro, né, à tua pergunta anterior sobre a questão da Constituição. Né? A Constituição gerou esse clima todo, porque como a Constituição é enorme e abarca tudo, tudo vira matéria constitucional. Ao virar matéria constitucional, a última instância é o STF, né, que é o dono das decisões em termos de constitucionalidade ou não de algum tipo de assunto que está ocorrendo dentro do país. É um regime tricameral. Exatamente. Né? Então, isso é um primeiro problema. Então, a Suprema Corte passa a ter um protagonismo muito além do necessário. Aí nós temos a questão que você mencionou do foro privilegiado. Para mim, ninguém deveria ter foro privilegiado. Né? Segue o processo da primeira instância, etc. e tal. Com isso, você tiraria o foco, né, vamos dizer, até de uma certa chantagem, eu vou ser duro que eu estou falando aqui, que ocorre entre, né, o Judiciário e o Parlamento e outras pessoas, membros do Executivo. Não, deixa correr o processo, né, dentro do rito que existe, né, do nosso sistema judicial. E óbvio, né, o CNJ hoje, como você colocou, o CNJ não fiscaliza quase nada, porque ele não fiscaliza o STF. Né? Quem fiscaliza o STF? Ninguém fiscaliza o STF. Quem deveria fiscalizar é o Senado. E o Senado tem extrema dificuldade em tomar alguma atitude em relação à Suprema Corte. Agora, a gente hoje, no atual momento, fazer realmente uma reforma é complicado pelo clima que nós estamos vivendo. Então, na minha visão, a gente teria que passar um processo eleitoral que vai ter uma influência, esse posicionamento do judiciário. Nós já vimos na eleição anterior, né, quando, né, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral adotou uma série de medidas e de posicionamentos que, na minha visão, prejudicaram um lado e favoreceram o outro. Né? Então, e isso vai acontecer agora, possivelmente. Né? Então, quando passar esse processo eleitoral, se amainar um pouco as tensões, que eu espero que isso ocorra, a gente pode, com uma nova legislatura, né, buscar efetivamente trabalhar em cima de uma mudança desse sistema todo, e óbvio que isso tem que ser de comum acordo. Né? Você vê, nós estamos lá dentro do Congresso, do Senado especificamente, com uma comissão para a revisão do Código Civil. Essa comissão foi montada pelo Pacheco, e esse troço está, né, toda hora, a gente não conseguiu ainda, né, engrenar, está pronto lá, um calhamaço desse tamanho aqui, mais de 1000 artigos, né, mas não se chega a um acordo. Trabalhamos em determinado momento a questão do novo Código Eleitoral. Se discutiu lá na CCJ, o relator era o senador Marcelo Castro, né, e parou, né, está escondido em alguns caninhos. Então, a gente está devendo nesse aspecto e a gente precisa melhorar, né, essa legislação para que o país, né, consiga ter uma, vamos dizer assim, uma previsibilidade, que é o que nos falta. Com relação à sucessão presidencial, o senhor acha que está posto o quadro de
Flávio Bolsonaro contra Lula, é isso ou tem espaço para alguma outra? Hoje, sinceramente, Murilo, eu não vejo espaço, né? A não ser que com o desenrolar agora aqui, né? Porque denúncias vão aparecer aí de parte a parte, né? E nesse turbilhão que pode ocorrer, né, um desses dois candidatos principais arrefecer. E aí haveria espaço para um outro candidato, que estão se lançando. Eu não tenho dúvida que o PSD vai lançar alguém, acho que o Kassab não vai deixar passar a oportunidade, ele tem 3 cavalos corredores ali, de colocar um deles na pista. Não é? O Zema não vai deixar de concorrer, porque eu acho que a candidatura do Zema é vital para o partido dele, tentar vencer a cláusula de barreira, senão eles não vão vencer a cláusula de barreira. E ainda tem o nosso amigo ali, que foi ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, né? O Aldo Rebelo, inclusive, tem até algumas jocosidades aí, dizendo que o Aldo Rebelo será o padre Kelmo do Flávio, né? Mas também ele vai ter um papel nesse processo eleitoral. Sim, não, sem dúvida. O Aldo terá um papel importante, eu digo até pelo ponto de vista da ciência política, né? De ser um quadro que foi profundamente da esquerda. Sim, Partido Comunista do Brasil. E que a era ala ligado, mais esquerda do PCB. Que era maoísta, depois virou roxista, do Enver Hoxha. E ele faz uma autocrítica, inclusive um livro que ele escreveu recentemente sobre a Amazônia. Sim. E ele ataca o colonialismo ambiental que o Brasil é submetido e a ausência de um pragmatismo no tratamento dos nossos recursos naturais. Então ele teve um movimento de evolução, para uns evolução, para outros involução, em direção a uma posição ideológica diferente. Agora, então o senhor crê que a polarização está dada e, de modo geral... não vejo hoje, né, hoje, né, nesse momento que nós estamos falando, o Zema, o Ratinho, o Eduardo Leite, ou o Caiado, quem quer que seja, aparecer como alguém que vai tirar voto de A e de B. Né? Porque você, para crescer, vai ter que tirar voto de A e de B. Né? E não estou vendo isso. E como o senhor vê o seu estado nesse processo? O Rio Grande do Sul sempre foi um estado muito importante, é um estado muito importante politicamente. Eu me lembro, nessa minha trajetória de quase 40 anos aqui em Brasília, eu sempre tive relações próximas com os políticos gaúchos, Nelson Jobim, Vitor Facione, Paulo Brossard, Mendes Ribeiro, depois o Mendes Ribeiro Filho, Nelson Proença, Osmar Terra, Wilson Tinhaque, Hermes Zanetti, Ibsen Pinheiro, Paulo Paim, Miguel Rosati, Paulo Pimenta, enfim. O Rio Grande do Sul sempre teve essa presença, Marco Maia também, sempre teve essa presença muito qualificada no debate político brasileiro. O senhor acredita que o Rio Grande do Sul dará essa contribuição ao nível, a manter, ou pelo menos evitar a perda de qualidade abrupta do nosso sistema que já anda depauperado? O que eu vejo, né, Murilo, que o Rio Grande do Sul, né, nós parlamentares gaúchos, temos tido pouca importância no concerto ali dentro do Congresso. No Senado, a gente olha nitidamente que, uma vez que são 3 senadores por estado, a bancada que eu chamo da Confederação do Equador, que é a turma do Norte-Nordeste, eles têm muito maior número. Então, toda vez que há temas, né, que podem beneficiar o Rio Grande do Sul, mas também não é, vamos dizer assim, do interesse deles, né, a gente tem muita dificuldade em fazer avançar, até porque nós não temos hoje essa capacidade de pressão. Né? Principalmente quando os temas são ligados ao agronegócio. Né? A gente tem alguma dificuldade nisso aí. Agora, o nosso processo eleitoral lá hoje, né, ele não está no nível de polarização do governo central. Né? Nós temos o Zucco, que é o candidato do PL, né, que provavelmente já está com o meu partido republicano junto, o PP deverá estar junto com ele também, né? Alguns outros partidos menores.
temos o candidato do PT, que é o Edgar Preto, e a do PDT, que é a Juliana Brizola. Então, e tem o candidato do governador, né, que é do MDB, o Gabriel, mas um MDB rachado, né, que não o apoia de forma, vamos dizer assim, firme, né? Então, são esses 4 candidatos que estão postos. O Zuco hoje está na frente, mas vai ser uma eleição disputada, né? Então, eu vejo que um segundo turno aí seria entre o Zuco e Preto ou Juliana. Para encerrar, senador, eu queria lhe perguntar qual a recomendação que o senhor daria para o jovem político do Rio Grande do Sul, que vai disputar a eleição pela primeira vez, para se inserir nesse debate qualificado da elite parlamentar. Quando eu falo elite, eu não quero desvalorizar os que não são da elite, mas em todo órgão colegiado existem lideranças que conduzem os trabalhos, sejam por serem líderes formais, ou líderes informais, ou especialistas, ou debatedores. Há vários tipos de elites dentro, ou representantes de grupos importantes da sociedade. Qual o conselho que o senhor daria para um jovem parlamentar? Em primeiro lugar, né, a temperança no trato dos assuntos, né? Eu acho que isso é importante, né? Não querer se destacar pela gritaria, né, pela lacração, mas principalmente pelas ideias, pela capacidade de transmitir essas ideias e também a capacidade de ouvir, né, atentamente o que os outros estão falando. Trabalhar assiduamente nas comissões. A gente vê que muito parlamentar não comparece numa comissão. Ali é que se ocorre efetivamente o trabalho maior do parlamento, né, onde você apresenta projetos, você discute o projeto dos outros em grupos menores, né? Então, trabalhar assiduamente nas comissões, né? Óbvio que você tem que manter o contato com a tua base, né? Isso faz parte, né? É uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem, essa vida do parlamentar, esse ir e vir que ele tem entre o Estado, né, que ele representa, ou, né, seja ele senador ou deputado, e a presença dele aqui no Congresso Nacional. Então, isso requer, né, um desgaste físico e emocional grande. Então, a pessoa ter, vamos dizer assim, o equilíbrio emocional de saber enfrentar esse desgaste, né, saber enfrentar o contato diário com a população, que vai te cobrar muitas vezes, né, e, principalmente, né, entender que o trabalho no parlamento não pode ser visto como um emprego. Você não está ali porque arrumou um emprego, você está ali para servir ao povo que te elegeu, ter consciência disso. E esse mesmo povo que te elegeu pode, na eleição seguinte, não te reeleger. E você tem que ter essa consciência. Ouvimos o senador Hamilton Mourão sobre sua trajetória, como chegou ao parlamento, como se ambientou no parlamento, integrando a elite parlamentar, comentando também um pouco sobre o momento político, a polarização, às vezes a falta de educação, e terminou recomendando algumas ideias, alguns procedimentos, alguns comportamentos para aqueles que queiram se tornar parlamentares e, se possível, integrarem a elite parlamentar brasileira. Muito obrigado.